todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Esses encontros só fazem sentido se vocês estiverem aqui com a gente. Quero agradecer a Andreia e o Zeca, né, que prontamente aceitaram o desafio, né, de conversar um pouco sobre os jovens hoje, nos dias de hoje, sobre adolescência. E agradecer a Bruna, né, que está sempre aí, dando todo o suporte, acolhe todo mundo, pega no colo, né, pega na mão, ensina. Então, é sempre uma delícia, Bruna, chegar na sala e ter sempre a sua, né, o seu carinho e a maneira como você acolhe todo mundo. Bom, a proposta desse encontro, quando eu convidei o Zeca e a Andreia, eu não sei vocês, mas a gente tem visto um sofrimento muito grande por parte dos jovens, né? Eu acho que se é uma época que é complicada, a adolescência, talvez a Covid não tenha ajudado muito, pelo contrário, tenha acentuado algumas questões que para eles é sempre muito difícil, né, lidar. E aí eu fico pensando na gente como terapeuta, e na gente como ser humano, né? Como que a gente pode fazer para fazer com que eles passem por esse período turbulento de uma maneira mais suave? O que a gente precisa fazer para entendê-los, né? E para entender as dicas que eles dão, para que a gente possa ser mais eficiente na maneira de cuidar desses seres, né? Eu me lembro, bom, que uma coisa que vem me assustando é a quantidade de jovens que têm se mutilação, né? Eles se cortam. Isso tem sido uma coisa para mim assustadora, onde a gente comenta sobre esse assunto, eles falam, não, está acontecendo isso nas escolas, enfim. E as tentativas de suicídio, né? Então, eu fico pensando que a gente deve estar fazendo alguma coisa muito errada para um momento que é tão mágico, né? Onde a gente está ganhando o mundo, a gente tem brilho nos olhos, a gente está no momento de fazer escolhas e a gente não tem vontade de continuar, né? Então, isso para mim é muito sério e eu acho que a gente sempre pode refletir, uma vez que somos cuidadores, né? O que a gente pode fazer para cuidar melhor ou entender melhor esses adolescentes. Tá bom? Então, eu queria, para começar, eu queria que a Andreia se apresentasse, depois eu queria que o Zeca se apresentasse, e quando a gente conversou, a gente fez uma reunião para fazer essa reunião aqui, o Zeca trouxe um pouco a questão do que é a adolescência, né? Como é que a criança se manifesta e como é que o adolescente se manifesta, e onde tem um nó aí. Então, aí, Zeca, depois, se você quiser, depois da sua apresentação, emendar, eu achei uma explicação tão bacana que eu acho que vale a pena a gente começar por aí, tá bom? Então, Andréia, quando você quiser. Gente, bom, meu nome é Andréa, eu sou psicóloga, sou mãe, tenho uma formação aí longa trabalhando com jovens, fiz formação com adolescentes e crianças, fiz uma formação que eu acho que é paralela, que tem a ver com luto, e que eu acho que de alguma maneira está muito relacionada com essa etapa da vida, né? Porque a etapa do jovem é essa etapa que você deixa alguns aspectos da sua infância, né? Então tem que fazer uma espécie de luto aí com esses primeiros momentos da vida para seguir na vida adulta, né? Então, bom, eu acho que a gente tem bastante coisa para trocar, estou super feliz da gente estar aqui nesse encontro e, bom, qualquer dúvida a gente vai respondendo ao longo da conversa, tá? Joga a bola aí para você, Zeca. Vamos lá. Boa noite, Andréia, boa noite todo mundo. Eu sou o Zeca, já faço bastante trabalho com a Lu, faz muitos anos, né, Lu, que a gente partilha coisas e momentos como esse. Eu também tenho formação como psicólogo e depois eu enveredei, assim, os florais já estavam na minha vida há muitos anos, desde a década de 80. Depois eu fiz aromaterapia, depois eu fiz medicina chinesa,
fisioterapia e medicina chinesa, depois eu fiz psicologia e psicanálise. Então, assim, se eu puder emprestar um pouco do que eu venho trabalhando, e assim, a minha experiência é muito clínica, né? Eu não tenho, eu já trabalhei um tanto com jovens, com adolescentes. Quando eu fiz psicologia, eu fiz psicologia jurídica, eu trabalhei na época que era FEBEM, eu fiz estágio, fiquei 1 ano lá. Então, assim, acabei tomando muito contato com os jovens pela clínica e pelas formações. E aí a Lu, né, falando sobre juventude, o que é a adolescência, né? Assim, aí eu vou emprestar algumas visões mais da psicanálise, que é como eu mais compreendo quando eu tento fazer o meu trabalho na clínica. Na verdade, o trabalho na clínica é o corpo a corpo, né? Porque a gente não fica lá teorizando na hora que a gente está com alguém na frente, principalmente em sofrimento. Mas a construção, né, ela se instala e a gente vai vendo e revendo e reanalisando e aprendendo. E a psicanálise, ela pensa o momento da adolescência como uma das fases, né? E quando eu penso em fases, eu tenho que pensar sempre, a adolescência é a consequência de um primeiro momento de vida, tá? Assim, é uma construção, é como uma casa. Eu vou pensar uma casa, não adianta eu pensar no telhado ou nas paredes, se eu não colocar o alicerce, tá? Então, quando eu penso num processo, né, de evolução do amadurecimento humano, aí eu vou pensar a adolescência como muito resultante do que foi das primeiras estruturas que foram colocadas ali, que é a vivência de uma, né, dos primeiros momentos de vida até chegar à adolescência. Então, uma coisa que eu sempre falo para pais que chegam nos consultórios, né, ou em lugares quando a gente vai dar aula, não adianta você, na adolescência, ficar enlouquecido e entrar em preocupações como é que vai ser a adolescência do seu filho, somente. Porque aquilo vai ser um resultado de todo um processo lá do começo. Tá? E, claro, vai chegar na adolescência, os pais têm que se ater à adolescência, têm que se preocupar. Mas a gente vai ter que pensar, no consultório em especial, a gente pensa muito no histórico, né? Se eu uso a psicanálise para pensar alguém, eu vou pensar nesse processo ad contínuo. Tá? E a adolescência é o momento em que o jovem ele vai ter que se dissociar um pouco da família. Então, assim, ele fica bravo com os pais. Em geral, ele bate mais onde o amor é mais seguro. Tá? Os pais ficam muito bravos, às vezes, e tomam muito pessoal. E eles, acho que é muito importante os pais fazerem o exercício de voltar à própria experiência da adolescência. A gente esquece bastante, principalmente nessas horas que a gente está com muita raiva de um filho, né? Que ele aprontou coisas graves e aí a gente esquece. Mas o lugar dos pais, o primeiro é esse, nunca perder o lugar da pessoa adulta na relação, né? Porque os filhos vão convidar o adulto a ser adolescente também. E se esse pai, essa mãe ou esse cuidador não aceitar esse convite, é briga de adolescente com adolescente. E aí alguém perdeu o lugar, tá? Porque alguém está no lugar certo. Então, o pai, a mãe, lugares de adultos, tá? Para responder, para lidar com o que quer que esteja acontecendo aqui. Então, isso é muito importante. E lembrar isso, né? Os filhos, eles não vão brigar eles não vão ofender o amiguinho da escola, o colega, né? A amiga. Eles vão ofender os pais. Eles vão ofender onde o amor é mais seguro. Porque se ele ofender alguém da turma dele, ele vai perder essa amizade. E essa amizade, para ele, nesse momento, é muito importante, porque é hora de sair para o mundo, tá? É hora de olhar o mundo. É hora de olhar para o mundo e olhar para si, né? É reflexivo. Então, que roupa que me cai bem? Que o fulano se veste assim, e como é que eu vou ver isso? Então, assim, esse exercício reflexivo é constante
E eles vão bater nos pais, tá? E eles vão desafiar os pais e faz parte do processo. Então, o desafio dos pais é se manter no lugar da pessoa adulta da relação. Bom, por aí eu abro um pouco. Não sei se a Andrea quer trazer mais alguma coisa. Eu acho que tem bastante coisa para linkar aí com relação ao que você falou, né? Eu gosto muito dessa ideia de que a gente está, né? Ninguém chega na adolescência sem ter vivido esses primeiros anos da infância, né? Eu gosto muito também de pensar em que quando a gente pensa, vê o jovem, né? Aqueles primeiros 7 anos, que são os 7 anos em que eles estão se construindo enquanto pessoa, né? Então, assim, comer, ritmo de sono, né? Os primeiros contatos com os outros, né? Outros jovens, outras criancinhas e tudo mais. Então, o mundo está sendo explorado ali. Depois, né, dos 7 aos 14, né, um pouquinho antes, né, porque na realidade agora os jovens estão começando a entrar na adolescência um pouquinho mais cedo. Mas essa segunda etapa é que eles começam, de fato, a se socializar, né? Então, ter o contato com os outros grupos, né, com a família, com pessoas que estão um pouquinho mais externas, né? Não só aquele vínculo muito com a família, às vezes só com a mãe, só com os irmãos. E eu acho que a adolescência, ele vai, na realidade, pegar todo esse construto que o Zeca falou e vai colocar em xeque, né? Vai confrontar com os outros modelos, com os outros colegas, né? Puxa, minha mãe deixa fazer isso, né? E a sua mãe não deixa, né? Então, eles vão, de alguma maneira, começar a entrar em contato com aquilo que, de fato, eles querem, né? Com aquilo que, de fato, eles estão... Poxa, minha família faz assim, como é que é na sua, né? Então, esse confronto que o Zeca fala, acontece mesmo, né? E eu gostei muito dessa sua fala, né? Que você falou assim, né? Que existem 2 lugares, né? Do jovem e do adulto, né? E o jovem convida, de fato, né? Nós adultos, né? Para esse embate, que parece que é um embate que está no mesmo patamar, né? Então, para mim, na clínica, é muito interessante, assim, às vezes ver o pai falar assim, não, mas falou isso, olha que falta de respeito, né? E esquece, né? Que esse falta de respeito ela está questionando, ele está questionando esse lugar, né? E está confrontando a regra, confrontando os valores, está confrontando a cultura daquele ambiente ali, né? E é muito desafiador, né? Então, quando a gente para, né, fechando os olhos, voltando para aqueles momentos nossos, daquilo que a gente viveu da adolescência, né? Apesar de eles falarem com muita segurança, com muita força, com muita certeza, né? Se existe algo que a gente sabe, é que eles não têm certeza absolutamente nenhuma, né? Então, transparece algo, mas para cobertar justamente aquilo que não existe, né? Então, quando a gente pensa, né, em que, puxa, eu agora estou indo para o mundo, né? E o meu pai falou, vou dar um exemplo, que não é legal beber. Puxa, mas ele bebe, meu amigo também está bebendo. Então, ele começa a confrontar as próprias, aquilo que eles absorveram naquele primeiro período, né? Naquele primeira etapa. E vai ficando uma coisa assim mais desafiadora, né? Então, é comum, né, nessa coisa que o Zé estava falando do quanto que a gente, às vezes, se pega discutindo com esse jovem de uma maneira como se tivesse os 2 no mesmo patamar, o que não é verdade, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que esses jovens estão colocando várias questões em xeque, né? Quem sou eu? Né? Quais são os meus interesses? Né? O que eu imagino para o meu futuro, né? Ou mais do que isso, né? Eu não imagino nada para o meu futuro. Meu Deus, eu preciso tomar uma decisão aí mais para frente, né? De uma carreira ou de né? uma decisão em relação a uma questão amorosa. Hoje os jovens têm muita questão do, né? Quem fica com quem, é muito importante ter experiência, né? Eles estão muito conectados nas redes sociais e fica parecendo que, bom, que tudo que é visto nas redes é de fato aquilo que acontece, então o que está na moda ou que aquilo que é bem visto, passa a não ser algo necessariamente que a família valoriza, né? Mas é algo que está ali na mídia, né? Então, é um momento muito desafiador, né? Então, essas inseguranças, esse espaço da família é um espaço em que o jovem pode sim questionar, né? Ou pelo menos que deveria poder questionar, né? E os valores vão sendo testados.
né? E a gente, enquanto pai e mãe, vai sentindo um pouco que vai perdendo a mão, né? Puxa, mas será que ele disse que o amiguinho bebeu, né? Ou que o coleguinha passou mal com alguma coisa. Ai, será que ele também bebeu? Oh, não bebe, olha, não faça, né? E às vezes é mais importante a gente ouvir isso e questionar, né? Em que contexto aquilo aconteceu, como é que aquilo caiu para o jovem, do que de fato estabelecer a regra. Não, não pode, não deve, né? Só que a gente fica tão assustado, às vezes, com algumas coisas que eles colocam, que a gente rapidamente quer ter uma resposta, né? E não criar esse ambiente de ok, tá bom, estou ouvindo aí o que você está me dizendo. Tá, o que está aí por trás dessa sua colocação, né? Então, é um período de experiência, né? E eu também acho muito importante a gente colocar aqui que enquanto a gente está vendo a criança se desenvolver, né? Então, vamos imaginar lá, nos primeiros passos, nas primeiras palavras, nós, enquanto pais, vamos muito incentivando aquele processo, né? Então, dá os primeiros passinhos, a gente fala, caiu, vamos lá, vamos de novo, né? Fala uma palavrinha, fica repetindo inúmeras vezes, né? E a gente tem uma paciência e vamos falando, etc. E muitas vezes, quando o jovem chega na adolescência, não é porque o jovem fala bem, se coloca e sabe argumentar, que ele não vai precisar mais dessas lições repetidas, que são comuns nos primeiros anos de vida. Então, muitas vezes eu escuto o pai falar, puxa, mas eu já falei, né? Mas já combinei, né? E o jovem está com aquilo meio que absorvendo aquilo, né? Aquela informação, aquele dado, aquela limitação, digamos assim, né? Então, eu acho que é muito importante, mais do que olhar para a situação que está acontecendo ali, né? Puxa, ele está indo dormir tarde, usou o celular no horário que não devia, está me desrespeitando, ele manter também a mesma insistência, né? Insistir com aquele, já fala, olha, esse aqui não é o horário de estar no celular, já combinamos isso, né? Então, também permitir que algumas regras sejam repetidas, né? Não sei se você sente isso, Zeca, com a questão dos jovens, o que você acha? De regra... Com relação a essas limitações, né? Eu sinto que às vezes os pais são muito... acabam sendo muito incisivos, né? Como se aquilo ali fosse uma... né? Não, puxa, não me respeitou, não tá... Fala, desculpa. Os pais tomando quase como pessoal, né? Uma afronta. Exato. Né? Então, eu fico imaginando assim, para os pais é muito difícil, né? Dá para entender a angústia dos pais, né? Diante de um mundo, como disse a Lu, né? Com tantas coisas maravilhosas, mas com tantas loucuras também, né? Tantas coisas tão perigosas aí a mercê, e esses jovens que os pais têm que deixar eles saírem, né? Uhum. Então, os pais têm que se resolver nesse momento de um tanto, que é aprender a ir soltando a corda, mas não é soltar corda, né? É um olho no peixe, outro no gato, né? Eu adoro essa expressão, porque você tem que acompanhar teu filho, né? Você tem que saber por onde ele anda, você tem que saber com quem ele anda. Eu vejo pais que às vezes soltam os filhos de um modo que é assustador, assim, né? Para um profissional olhando certos adolescentes, assim, que eu já tomei contato, falo, nossa, mas cadê a pessoa que faz a tutoria desse indivíduo aqui, né? Porque ele não tem capacidade ainda e discernimento de fazer o que ele está fazendo, né? Ele não vai ter Eu gosto muito daquela imagem, né? Já que a gente estava conversando, estava falando sobre isso, que aquela corrida de bastão, né? Eu gosto muito dessa imagem, assim, que você está passando bastão, né? Então, você está dizendo para o seu filho, olha, agora, né, você já está capacitado para decidir algumas coisas, etc. Olha, agora cabe a você a decisão, vamos lá e tal. Mas é uma passagem de bastão em que, de fato, a gente precisa entender que ele está ainda inseguro para pegar isso aí, né? Então, ele vai pegar e por um tempo, né, nessa transição,
os dois, tanto o pai quanto o filho, estão segurando ali, né? Sim. Então, entender que é um processo. Eu fico pensando uma coisa, e eu preciso da ajuda de vocês, porque eu me lembro quando eu era jovem, o Zeca trouxe, a Andréia também, é da gente se colocar naquele período e pensar como é que era a nossa cabeça. Mas hoje, se naquela época a gente, nesse momento é quando você está ganhando o mundo, eu fico pensando que o desafio hoje é muito maior, porque eu tenho as redes sociais. Então, eu fico pensando, tem o lado dos pais, mas o quanto isso ajuda ou complica esse momento onde a gente é muito inseguro, né? Que a gente não consegue reconhecer os nossos dons, o nosso valor, é difícil, né? Tanto é que a gente tem que ficar confrontando para ver onde a gente tem que pisar, né? E as informações... Oi? Desculpe, eu te interrompi, mas assim, e eu acho importante pensar, né, que quando a gente está falando... Imagina que, né, quando a gente era mais jovem, o círculo de amizades era um círculo conhecido, né? Exato. Então, quem eram os amigos dos meus filhos? Eram as crianças que estavam nas escolas, eu não conhecia o pai, mas eu sabia como acessar esse pai e tal. Então, e as redes sociais abriram um leque, né, de informação e que não é pequeno, né? Então, se antes eu precisava contar para o meu filho que, puxa vida, a mãe do coleguinha dele teve uma atitude que é diferente da minha e eu conseguia lidar com isso, explicar as diferenças, hoje em dia tem um monte de informações que não necessariamente eu consigo ir lá e explicar e entender o que está acontecendo, né? Então, é muito importante a gente estar aberto, né? O Zeca falou agora desse controle, desse cuidado, né? Desse acompanhamento, né? Então, é claro que quando eu vou soltando, eu preciso acompanhar quem que está com ele, quem que vai estar lá, quem que é o adulto responsável, né? O adulto responsável, de fato, está atento, né, às questões, devo, né, comunicar. Muitos pais falam assim, eu não vou ligar para falar com o pai do fulano, porque é chato, ele não quer que eu ligue. É claro que ele não quer que você ligue, né? O jovem nunca quer ser exposto, né? Às vezes a gente tem que não, eu vou ligar para saber que horário que eu vou buscar, né? Então, assim, não é eu vou ligar para saber o que está acontecendo, eu quero todas as informações, eu quero saber se esse pai é responsável. Não, a ideia não é essa. Não é colocar esse jovem numa situação de confronto, né? De que você não confia nele, né? Mas ir pesquisando, ajudando ele a encarar uma situação que para ele é nova, né? Que para ele é diferente. Né? Eu acho muito interessante, às vezes eu vejo, quando atendo jovens, né, você vê aquele serzinho mais alto que você, articulado, fala bem, etc. Mas conforme você vai conversando, você vai percebendo, a impressão que eu tenho que ele vai ficando menorzinho, né? Porque a gente se encanta pela altura, né? Pelo gestual, né? E tudo mais, mas de verdade, eles são tem 12, 13 anos, né? 14, quer dizer, não importa a idade, eu acho que eu estou fazendo uma relação aqui mais por conta da questão de determinados assuntos que às vezes eles trazem, que você fala, meu Deus, ele trouxe esse assunto, será que ele sabe alguma coisa sobre aquilo? E eles são muito articulados, né, André? Assim, essa juventude, assim, primeiro que eles sabem mais de internet que a gente. Começa por aí, né? Então, eles te dão um baile, assim, fácil. As comunicações estão muito intensas, então eles têm muito acesso a informações. Então, eles parecem mais sofisticados, mas é um exercício mais intelectual do que uma estrutura em si. A estrutura está sendo construída, né? Está sendo feita. E aí eles podem dar uma enganada na gente, né? Então isso, eu acho que pegando o gancho lá do que a Lu estava trazendo, eu acho que um dos elementos fundamentais nessa fase é a comunicação, tá? Porque quando você tem um filho de 4, 5, 7, você não quer que ele faça alguma coisa? Você pega ele e leva para dentro de casa. Você pega ele, literalmente. Ele pode espernear, mas você vai pegar. Mas você não vai pegar um filho de 14 anos, 15, 16, que às vezes vai ser maior do que você. Então, nesse momento, é aí que a gente tem que pensar, assim, quando começa um processo de paternagem, maternagem, ele tem que começar lá.
Você não, né, pais muito permissivos, assim, que não dão limites claros para criança de 1, de 2, de 3, eles não vão ensinar isso aos 14, 15. Tá? Quando chega 14, 15, é o respeito que se sustenta ali. É o reconhecimento do lugar da autoridade. O pai e a mãe tem que ser figuras de autoridade. E quando eu falo isso, eu não estou falando não precisa ser uma distância abissal, mas ele tem que saber os papéis. E se você não começa, então a educação de um filho na adolescência, ela começa lá, desde sempre. Então você vai ensinar a criança limites desde o começo, tá? E não precisa ser uma coisa autoritária, intransigente, é uma coisa razoável. E aí, se esse processo segue razoável, quando chega lá na adolescência, que vai ter, né, vai ser mais intenso, porque o jovem vai ficar indo e vindo, né? Eu gostei, bacana essa expressão mesmo que a Andrea traz, né? Passar o bastão. Porque é a hora que o adolescente vai ter que começar a fazer experimentações. Ele já ouviu falar de drogas, de bebidas, de sexo. E claro que ele está curioso. Nós todos estávamos, uns mais, outros menos, né? Uns são mais vorazes pela personalidade, pelas experiências que tiveram até então, e outros menos, né? Mas é isso que você tem que... Então, essa condução... É hora de rever muita coisa, né? Os pais vão ter que aprender a dar um passo para trás e entregar um pouco mais o bastão, um olho no peixe, outro no gato, né? Porque você não vai soltar o teu filho e você tem que fazer... E outra coisa que você falou da curiosidade, né? Eu acho que também passa quando a gente pensa assim, quanto que eles querem se sentir mais autônomos, o quanto que determinadas decisões que eles tomam está muito mais pautada numa necessidade de uma segurança, de demonstrar uma segurança, né, do que, de fato, um interesse em algum assunto específico. Então, por exemplo, eu já ouvi, por exemplo, né, de pais, chega pai assim, eu não sei qual que é a minha opção sexual, né? Então, assim, para o pai, às vezes aquela informação jogada de qualquer jeito, né, aquilo ali dá um susto, como assim e tal, e o pai às vezes responde muito mal, né? Os pais, dependendo dos pais, respondem muito mal, né? E essa questão da sexualidade, assim, André, só colocar um parênteses aqui, porque eu acho tão importante falar, né? Talvez você até viesse a falar sobre. Adolescência é época de experimentação. Não tem sexualidade definida. Né? Primeiro que a sexualidade que a gente está falando hoje em dia não é a sexualidade eu não sei a faixa etária aqui, mas olhando, né, algumas pessoas aqui, acho que a gente está mais ou menos juntos, aqui nos 50. Né? Então, digamos assim, a sexualidade de 40, 45 anos atrás não é a sexualidade de hoje. Tá? As questões de gêneros, os muros caíram. Assim, você vai ter que lidar com uma série de novidades. E o adolescente, ele está para experimentar. Experimentar não significa definição. E essa definição pertence, óbvio, ao próprio indivíduo. Né? Né? Então, assim, é todo um cuidado. Então, você ter filhos, como dizia um professor meu, assim, esteja preparado para o desafio, entendeu? Quando você escolhe ter filhos, você escolhe ser desafiado na vida. Tá? É muito mais fácil não ter, gente. Então, assim, mas sinto muito. Pode preparar, os cabelos brancos vão aparecer, porque você vai ficar nervoso às vezes, e é assim. E você vai ter que rever conceitos. Né? Eu vejo muitos pais, às vezes, perdendo a mão, né? O autoritarismo, achando que vão resolver como se resolvia quando tinha 10, 8. E a gente falou da sexualidade, né? E a gente poderia colocar aí um jovem que fala, eu acho normal, né? Eu falei de um tema, pode ser polêmico, mas ele chegar e falar assim, meus amigos já experimentaram maconha e tal. Então, assim, a gente vai ser testado, eles vão trazer essas informações, né? Eles vão querer, e eles trazem de um jeito, muitas vezes, assim, assim que eles jogam uma bomba e se afastam. Sabe assim, como quem diz, bom, vamos ver o que vai dar, né? E pegam a gente de surpresa. Sim, e eles adoram fazer isso. Agora, engraçado, né? Porque quando a gente fala, e eu concordo com vocês, que os muros da questão de gênero caíram. A gente já falou das redes sociais.
E eu fico pensando, posso estar errada, mas eu acho que ser jovem hoje é mais difícil do que foi na nossa época, É mais porque era complexo. mais quadradinho, É mais né? complexo, é. Hoje eu acho mais complexo, tem muita coisa. E eu me lembro, Zeca, a primeira vez que a gente conversou de ter esse bate-papo, que foi um almoço, você trouxe uma coisa tão interessante que você falou, a criança manifesta a alegria dela no corpinho, né? Ah, E aí, e o jovem, como que ele manifesta isso? Né? Como então, ele vem manifestando olha, então, essa só falar diferença? um pouquinho dessa questão, assim, a criança é muito sinestésica, a vivência é muito física, tá? Então, a criança alegre, ela pula. Pega uma criança alegre. E uma criança triste, ela recolhe, é no corpo, tá? Então, a sensação é muito no corpo. E a adolescência é o momento onde as coisas vão ter que achar destino. O que vai ficar no corpo, então sexualidade, os prazeres, tá? E o que vai se intelectualizar, o que vai amadurecer em forma de pensamento. Então, é o momento em que aquele jovem começa a ter sofisticação de pensamento. Por isso a comunicação é fundamental, porque aí você já tem uma razão ali dentro. Tá? E se você tem uma razão, né, um pai, uma mãe, teoricamente, a gente espera, nem sempre acontece, mas a gente espera que os pais sejam mais preparados intelectualmente, eles tenham mais elaboração intelectual, emocional, para lidar com o jovem que às vezes vai atirar para tudo que é lado. Ele vai ficar muito, né, quando ele fica com raiva, ele fica com muita raiva. Bate porta, chuta a parede, né? É E agressão, essa questão do corpo é o que você fala mesmo, né, Zeca? É inteiro, né? Um jovem bravo, você pode olhar de longe, andando na rua, você vai olhar e vai ver que ele está intenso, né? Então, essa questão do corpo realmente aparece mesmo, né? E aí E você eu vai, acho vai, vai interessante. ensinar ele, né, a trazer isso para a razão, para a emoção. Uhum. Você vai convidando ele, vai tirando dali de dentro, né? Vai fazendo o que a gente chama de maiêutica, né? Que é a escuta Uhum. e arrancar dele, para ele começar a fazer elaborações e sair desse lugar onde ele responde explodindo. E voltando a essa questão do que você falou dessa questão intelectual, né, que vai surgindo aos poucos, mas ainda é num modelo ainda um pouco primitivo, né, se a gente for falar, ou meio, não é primitivo, mas básico, né? Então, para ele, tudo é muito intenso, né? Então, às vezes, eles têm crises de choro ou de raiva, etc. E você vai perguntar, eu fui mal numa prova, acho que fui mal numa prova, né? Ou eu mandei uma mensagem para um amigo e faz, sei lá, 20 minutos ele não me respondeu ainda, acho que ele está bravo comigo, né? Então, tem uma intensidade, né? Que, pensando um pouco, né, naquilo que a Lu estava perguntando antes, nesses casos que a gente está ouvindo tanto, né, de se infringir, de se cortar, né, mesmo as questões do suicídio, a gente percebe assim que eles estão sendo jogados no mundo, né, já dos adultos, sem ainda estarem de fato preparados, né, porque assim as redes sociais de alguma maneira estão antecipando coisas, né, e aí eles de fato não têm tantos recursos, né? E sentem-se muito mal e não conseguem expressar, né, aquele aparato verbal que a gente fica tão encantado quando vai defender uma ideia, fica muito empobrecido quando falam dos próprios sentimentos, né? Fica muito limitado, né? E essa questão que o Zeca coloca do corpo começa a aparecer, né? Às vezes com questões assim muito voltadas para o físico, né? A gente pode tanto falar da questão dos corpos, mas a gente também pode pensar na própria questão assim do excesso de atividade, essa preocupação com o corpo. Puxa, eu tô engordei um pouquinho para lá, tudo é visto com uma lente de aumento gigantesca, né? Então, isso deixa eles bastante suscetíveis, porque apesar de eles terem um aparato verbal, né, muito bom, esse aparato verbal não está exatamente conectado com a questão emocional, né? E eu acho que aí começam a surgir um pouco os descompassos, né? Não sei se você sente isso também, Zeca. Sinto bastante, nossa, o corpo
Gente, eu vou só avisar vocês assim, eu estou saindo de uma Covid, tá? Então, eu tô tossindo ainda, tem uns resquícios, já estou bem, tá ótimo, começou na terça-feira passada, então assim, eu atravessei todo o processo, só que ficaram alguns resquícios, a voz, um pouco de pigarro, então assim, desculpem se às vezes eu, a falta de educação, mas eu estou tentando aqui me conter, tá? É, então, assim, essa questão do corpo, né, dando continuidade falando né, a questão de se mutilar, Autolesão. né, autolesão, automutilação. Então, assim, a psicanálise, ela pensa, como eu disse, sempre no corpo lá do começo, tá? E tem uma coisa muito interessante que a gente pensa na natureza, que é o seguinte: se eu colocar uma planta dentro de um quarto escuro e tiver uma frestinha de luz, pode ter certeza que a planta vai buscar essa luz, tá? Ela vai ficar voltada para lá, tentando achar o que for possível. A automutilação, no final das coisas, é uma coisa muito grave, tá? Mas é um pedido de socorro. A gente tem que lembrar disso, tá? E é uma nova tentativa de resolução, de desenvolvimento de algo que não ficou completo lá atrás. Tá? Então, hoje, primeiro que essa informação se difunde muito, né? Tem muita criança que toma contato disso nas redes sociais, que ela é maravilhosa, mas ela pode trazer um monte de informações, né? Então, assim, pensando do ponto de vista dos pais, ou de ponto de, né, imagino que aqui boa parte do público é de terapeutas, a maior parte pelo menos, ou dos dois, né, terapeutas e pais. E então, assim, a gente tem que, enquanto terapeutas, eu tenho que olhar isso como uma nova oportunidade para fechar um circuito que não está fechado, que não está completo. Esse jovem é um desejo de ser no corpo que não foi vivido de forma plena lá atrás. Tá? Então, aí o jovem começa, é um não ser. E a pele é uma fronteira de quem eu sou. Eu sou até aqui, entende? Eu sou até aqui. E para aqui começa o fora, o mundo externo. Então, essa pele, que ainda não consigo saber o quanto onde eu de fato termino, então eu vou marcar isso. Então, a dor, o machucado me dá contorno. Tá? Eu sou, eu estou, eu sinto. E aí, no consultório, é muito importante, a primeira coisa, porque assim, é angustiante você estar diante de alguém que fala, eu me corto. Assim, a ideia, né, de uma pessoa, alguém saudável, pensar em outra pessoa se cortando, assim, primeira causa aversão, porque é natural, tá? Porque não é o esperado. A gente tem mecanismos de autodefesa, não mecanismo de automutilação, né? Então, quando vai muito contra essa natureza, esse instinto natural, isso primeiro pega a gente muito forte. Então, por isso, a importância de quando você, né, se você se deparar com uma situação dessa, enquanto pai ou enquanto profissional, você conseguir conter um pouco a própria angústia, porque você vai dar um sinal muito de despreparo de lidar com aquela pessoa, tá? Por mais difícil que seja, bom, uma situação como essa realmente, assim, é muito importante ter profissionais, mas precisa ter profissionais né, eu acho que só a terapia floral eu sentiria falta, acho que seria necessário outros profissionais, inclusive para discutir aquele caso. Né? Quando a gente tem um caso muito complexo assim, dentro da psicanálise ou dentro da psicologia, a gente vai fazer o que a gente chama de supervisão. Tá? Eu preciso pensar junto com outra pessoa, aquele indivíduo, o que está acontecendo, tentar descobrir essas questões que ficaram em aberto lá né, do primeiro momento de vida e tentar elaborar com este indivíduo
essas faltas, né? Para ver se isso ajuda a diminuição desse desejo, dessa vontade, dessa barra necessidade de dar contorno através disso, tá? É muito comum o jovem falar, quando eu sinto essa dor, eu não sinto as outras dores. Né? Assim, então, imagina a angústia, o grau de angústia de um indivíduo que chega a se mutilar, né? Então, então, a primeira coisa muito importante é a gente conter a própria angústia, a própria aversão à ideia, porque é muito forte, né, lidar com isso. Até aqui respondo, sim? Já que eu até fiquei pensando, né, que às vezes a gente, enquanto terapeuta, fica com um certo receio, né, de falar um pouco, de perguntar mesmo para o paciente, né? Parece que a gente está mexendo em alguma coisa muito delicada. Eu vi aqui no chat que tem a Kátia estava contando de uma paciente, e talvez a Kátia até possa contar um pouquinho mais para ilustrar um pouco a situação. Você topa, Kátia? Ela está aí, não? Bom, mas então, qualquer coisa ela entra aí. Mas o que eu acho importante, assim, é a gente não ter receio e fazer as perguntas. O que você está pensando quando acontece esses cortes? Que circunstâncias, né? Como foi isso? Né? Muitas vezes a gente fica, assim, muito receio de perguntar para o paciente, Tocar, até de fazer né? perguntas. De Exato. tocar, né? E assim, às vezes uma conversa como essa que a Andrea está sugerindo já vai dar parte do contorno que aquele sujeito tá buscando, daquela forma desencontrada, entende? Um jovem não tem substrato ainda, por isso que ele vai usando os recursos que ele, né, tá fazendo falta alguma coisa para ele. E ele vai buscar esses recursos. São os recursos que ele tem. E o que ele tem? Ele tem o corpo dele. Ele está se inscrevendo no mundo através daquilo. É muito estranho pensar isso, mas é uma forma de ser na vida, de estar na vida, com machucados, né? E aí, então, ouvir, perguntar, e claro, você não vai forçar, né? O consultório é esse canal que vai respeitando o limite do outro, né? Mas assim, chega uma criança que não, chega um adolescente que não fala, na terceira sessão eu sou, se ele ficar muito econômico, eu vou avisá-lo, olha, eu vejo que você não gosta muito de falar, é verdade? Mas te incomoda quando eu pergunto? Então, assim, perguntas abertas, tá? Assim, Não conduzidas, né? não conduzidas. Sabe aquela pergunta que a resposta vai ser sim ou não? Então, assim, você se incomoda quando eu falo? Aí ele vai falar sim ou não. Por quê? Ou como? Entendeu? Assim, porque aí você dá, aí e ouça, né? Tire, como dizia minha avó, expressão antiga, tira o cabelinho do ouvido que você vai ouvir, tá? E é para ouvir. O terapeuta tem que se propor à escuta. A escuta é muito fundamental. Tem uma expressão do Freud que eu acho muito legal. Ele fala quando você faz uma escultura, imagina, deixa eu tirar essa cara aqui, que eu estava vendo que estava com essa cara aqui. Quando você faz uma escultura, a coisa mais importante da escultura é que você pega um mármore, pega uma escultura dessas belíssimas italianas, de mármore, que você fala, gente, é incrível, uma das coisas mais bonitas que você pode ver na vida. Então, você pega aquilo e lembra o seguinte, ali era um bloco de mármore, tá? E a terapia é como você trabalhar aquilo. Eu não coloco nada no bloco, na escultura. Eu retiro e eu vou retirando de uma forma que vai ficar o mais bonito possível. Tá? Eu vou fazer revelações do bloco de mármore a partir do que eu retiro. Eu não coloco nada. Eu não coloco os meus valores, eu não coloco as minhas crenças, eu deixo o outro ser. Eu vou revelando o que está de potencial, porque um adolescente é como uma semente. Tá? É uma semente que precisa de solo fértil. Isso é um adolescente, isso é uma vida, isso é uma criança.
tá? E o solo fértil é tudo que uma semente precisa. Mas não precisa do solo fértil, de água na medida certa, de sol na medida certa. Então, essas dosagens adequadas vão fazer com que a coisa floresça, certo? A semente vire algo, né? Possa vir a frutificar, possa vir a ser pleno, né? E usando esse seu conceito de bloco que você colocou, Zé, que eu acho importante pensar também que às vezes o jovem se compara com outros jovens, né? Então, assim, eu sempre falo para os adolescentes, assim, você pode ser o melhor fulaninho possível, né? Mas você não vai ser ciclano, beltrano, nem nada. Então, às vezes eu falo assim, mas eu não tenho o cabelo, o peso, a imagem e tal. Então, de fato, esse conceito, né, em que a gente vai esculpindo aquilo que essa essência, né, que a gente veio para ser, né? Eu estava ouvindo aqui, vendo as informações, né, da paciente da Kátia, que ela começou a ter problemas com tentativa de suicídio desde os 15 anos, né? E que vai com base naquilo que você falou, quer dizer, tem ali algo já dessa primeira infância que esse alicerce, digamos assim, que já estava despontando, né, essa estrutura, né? Ela até comenta aqui, né, ela sente vazia, né? Então, talvez esse solo que você está colocando, talvez esteja fazendo falta, né? Eu vi aqui a outra também, a Elizabeth falando, né? Vocês veem de forma positiva para as próximas gerações o acesso que os pais têm hoje de informações ligadas aos estudos de neurociência, psicologia positiva, a linguagem não violenta e outros temas esclarecidos na educação dos filhos? Olha, você falou várias coisas aqui. Linguagem não violenta, né? Comunicação não violenta é uma coisa que, de fato, né, é um grande instrumento, né? Não só para a relação de pais e filhos, mas comunicação em geral com as pessoas, né? Com a vida, exato, né? A gente falou da pandemia aí, e por um bom tempo, né, os jovens ficaram em casa, vivenciando as relações com as famílias, e agora eles voltaram para o mundo. Então, eu acho que agora que está surgindo mais essas questões do quanto que eles perderam. É como se eles estivessem passando por um estresse pós-traumático, né? Agora que estão surgindo as questões, as dificuldades referentes ao período, né? Todo esse medo que eles ficaram vivenciando, todo esse tempo que eles tiveram afastados dos grupos. Então, está todo mundo voltando aí meio que tateando no escuro, né? E quando você fala da psicologia positiva, eu gosto muito, eu acho que tem umas técnicas muito interessantes, né? Porque, de fato, se a gente está falando que o jovem se compara muito uns com os outros, né? O que a psicologia positiva faz é tentar apontar, né, o que tem de positivo no que aquele jovem está vivenciando, né? Então, vai estimulando o olhar, né, não para a falta, mas para aquilo que de fato, né, se tem, né, aquilo que tem de positivo. Então, eu acho que tem técnicas muito legais, tem coisas muito importantes aí para a gente utilizar. E aí, eu estava aqui pensando, né, Zeca, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dos florais, né, do que florais a gente pode estar pensando para essas situações, né? Quando a gente estava conversando, você tinha falado da questão do rescue, né, do Fire Flower, que de fato é o primeiro, né, o número 1 que a gente aponta aí. Quer começar a falar um pouquinho? Olha, no dia que a gente se encontrou, sempre que eu penso no consultório, assim, quando cai bomba no consultório, primeiro que eu gosto muito do modo do Julian se colocar, que ele fala, volta para o básico, né? Faz o simples, não fica intelectualizando, porque a gente às vezes, né, principalmente no começo de carreira, a gente quer sofisticar muito, nossa, que eu preciso achar não, assim, volta, recolhe. Primeiro, explodiu a bomba, vamos ver primeiro quanto estragou. Você se machucou mesmo ou foi só o susto, né? Então, qualquer que seja a situação, quando estoura o primeiro estouro de qualquer situação, rescue, tá? Porque aí você baixa a frequência, a angústia, e aí, no segundo momento, é que vai aparecer o que de fato, né? Assim, uma explosão, usando essa metáfora,
cada pessoa pode viver uma coisa. Cada vive, sei lá em Nova York, uns anos, sei lá, já faz alguns anos, estourou um dia uma tubulação de gás. 2 pessoas morreram do coração, porque estavam ligadas ao 11 de setembro. Entendeu? Elas tinham vivido traumas, e aí aquilo para elas, pronto, acabou, começou de novo. Né? Então, mas não todo mundo viveu daquele jeito a experiência da mesma explosão. Tá? Então, primeira coisa é individualizar, não padronizar. Consultório, a gente pensa sempre nesse olhar individualizado. Eu vou olhar para aquele sujeito. Não existe a fórmula, eu peguei uma pessoa que automutilação, então toda vez eu vou usar esse floral. Não é assim. Você precisa ver o que significa aquilo para aquele indivíduo. Então, por isso, como o André estava colocando, faz anamnese. Vamos lá, vamos perguntar. Ou escuta, faz perguntas. Deixa a pessoa explicar. E aí você vai juntando as informações e aquilo vai começar a dar um sentido. Às vezes, nessa o jovem também, a pessoa que está ali à tua frente, para ela também começa a fazer sentido, né? Então, eu penso sempre em rescue com um floral, assim, para despontar, assim. Um floral que eu sempre vou pensar em adolescência é o walnut, tá? Então, ajuda a facilitar, encaminhar um pouco essa angústia, né, do destino. Crab apple, tá? Porque questões físicas, autoestima, né, como aquela pessoa está se vendo, né? Outro que a gente tinha falado também é a agrimony, né? Que é essa coisa translocada, né? No caso, a gente fala em drogas e bebidas e tal, mas emoções também translocadas, muito invertidas. Então, a Grimmerly acho que cairiam aí. E um outro floral que eu gosto bastante, a gente falou também, é o Wild Rose, né? Que é um desamparo muito profundo, que certamente alguém que né, traz uma questão como essa em geral, vai cair bem. Mas isso são sugestões. O básico, eu penso sempre no rescue. Aqui algumas sugestões, não sei se a André quer completar a lista, mas não deixar de individualizar o atendimento. Eu penso muito que, só fechando aqui, André, o consultório, a gente vai fazer, né, quando eu atendo gente muito jovem, a gente vai completar o que faltou do pai e da mãe para aquela pessoa. Tá? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o pai foi falho ou a mãe foi falha. Tá? Às vezes você pega gêmeos, um vai trazer 300 questões, carências, problemático e tal. O outro não. E eles nasceram no mesmo momento, foram educados da mesma forma, os mesmos pais. Por que um vem com tantas demandas e o outro não? Isso é muito comum em gêmeos, isso acontece bastante. Gente, a experiência daquela pessoa diante daquilo, do meio, do ambiente que foi dado para ela, pode não ter atingido a necessidade dela, pode não ter acolhido na proporção e na necessidade que ela precisava, tá? Então, não é necessariamente responsabilidade dos pais, assim, é culpa dos pais. Responsabilidade dos pais exatamente. O pai está lá levando um adolescente que está se cortando, né, tá pedindo ajuda também. E então, o nosso papel enquanto terapeutas é cumprir esse resto, esse possível de maternagem e paternagem que a gente é capaz de fazer nos consultórios. Eu gosto muito dessa imagem, da gente ser capaz de fazer isso. André, eu não sei se você quer falar de mais algum floral, alguma... Não, achei a sua lista perfeita. Gostei muito do que você falou agora, né? Assim, não jogar culpa para os pais. Eu gosto, essa palavra culpa para mim, ela nesse caso não tem sentido. Eu acho que é a responsabilidade, né? Vamos ver o que é possível fazer, né? Vamos dar suporte, vamos apoiar, etc. Pensei no latte também. Não sei se você pensou também, porque essa é uma fase que eles não têm muita né, assim, não se dão valor, né? É tudo muito, muito superficial, não parece que eles não se sentem consistentes absolutamente para nada, né? Mas adorei essa lista, acho que é isso mesmo, né? E respaldo o que você falou, né? De que não é
este ou aquele floral, né? Eu acho que se existe algo que a gente aprende, né, com o Dr. Bach, é que a coisa é muito individualizada, né? E o que é o sofrimento para um, né, e pode funcionar e tem um fundo específico, para outro pode ser uma outra questão, apesar dos sintomas serem muito parecidos, né? Então, acho que acompanhar esse jovem, né, essa família e ter a tranquilidade, né, de olhar com calma, porque o jovem, isso é uma outra coisa também que eu acho importante pensar, a terapia com o jovem não é uma terapia igual com o adulto, né? Talvez o espaço com o jovem, ele exige um pouco mais de tempo, porque eles falam menos, eles se mostram menos, né? Até porque, vamos combinar, eles talvez não conheçam a gente, não sabem exatamente como é que a gente funciona. Então, a gente tem que ir com muita delicadeza, muita calma. Eles não conhecem a gente e eles nem se conhecem tão pouco, né? Sim, então, perfeito. numa sessão ele está uma coisa, na próxima sessão ele já está em outro lugar. Isso é uma coisa importante também, assim, uma diferença muito grande entre atender jovens e atender adultos é o seguinte: a jovens, o cuidado em não fechar diagnóstico. Esse é assim, porque assim, ele está numa transição. Tá? Ele pode ser muito volátil, e é para ser, porque ele é adolescente. Uma semana ele vem punk, né? Ele vem com a roupa toda preta, na próxima sessão ele vem, sei lá, outro vem música country, sei lá o que ele vai curtir na próxima semana, porque nem ele sabe. E ele está experimentando mesmo, então ele muda de estilo, e é para mudar. Então a gente não tem, assim, fechar diagnóstico com um jovem, a gente assim, demora muito e você tem que discutir isso com outras pessoas. Adulto já é diferente, né? Adultos a gente já espera comportamentos mais consistentes, mas adolescentes não. Né? Então, a importância. E voltando ao Mimulus, acho bacana também, bem interessante, porque acho que é um floral que aparece muito na adolescência, né? Bastante. Tem insegurança. Uhum. Muita insegurança. Uhum. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tem uma pergunta no chat, mas eu fiquei intrigada. Eu tenho uma pessoa que faz um curso comigo e ela parou de fazer o curso porque o filho está muito deprimido. Eu acho que ela está no momento agora que ela não consegue sair de casa. Acho que ela tem medo de sair de casa e acontecer alguma coisa com esse menino. Sim. Então, eu acho que o acompanhamento tem também que ser com os pais, né? Porque eles têm que aprender a lidar com essa situação, porque é uma situação muito difícil, muito pesada, né? Muito. Então, os pais é fundamental, né? Uma pessoa muito deprimida, a depressão é a ausência de vida numa pessoa, tá? Tem gente que fica triste, fala, estou deprimido. Aí eu sou capaz de falar, não, acho que você está triste. Nomear as coisas é muito importante, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também para nomear, para não impor, porque a gente, né, aquela coisa de pôr, de colocar ao invés de só retirar. Mas é óbvio, quando alguém está muito deprimido é uma coisa, porque depressão é falta de vida. Falta vida, falta conexão com a vida. A pessoa está fenecendo, ela está, aspas, morrendo aos poucos, tá? Ela está desconectando da vida. Então, isso é depressão. Né? Tristeza, angústia, outras questões, mas então é importante você saber nomear no consultório, é muito importante, você saber separar uma da outra, inclusive para achar os florais, né? E não adianta ficar dando 10 florais, assim, quanto mais você for preciso, melhor. Então, alguém deprimido, realmente, se tem uma depressão muito profunda, já tive paciente de eu ter que ir na casa, porque a pessoa simplesmente não conseguia sair da cama. Depressão profunda, 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 assim, de modo que você fala, é muito chocante quando a gente vê isso, se depara com isso, as primeiras vezes, em especial. Mas é muito chocante ver alguém tão desconectado da vida, tão sem desejo pela vida, tão cortado ali, né? Tem uma desconexão muito grande. Então, nesse caso, realmente, às vezes, alguém precisa estar junto até para aquela pessoa poder comer, poder fazer coisas, o básico, né? Você vai tentando resgatar aquela pessoa, mas sempre lembrando que tem um potencial de vida ali dentro, né? Que é o que a gente está tentando achar.
O médico fica lá tentando achar o pulso, a gente fica tentando achar o veio de vida que é invisível, e você fica, onde eu vou conectar isso de volta, onde eu vou achar, onde estará isso aí dentro dessa pessoa? É que é bom lembrar que pacientes como esse que você descreveu, o psiquiatra é fundamental aí também, né? Não dá pra Fundamental. gente, e tem que ter uma equipe multidisciplinar, tem que ter um acompanhamento do psicólogo, a família tem que estar acompanhando. A gente sabe, né, que quando a gente entra com a medicação, o paciente começa começa a melhorar, mas quando ele começa a demorar, a gente tem que ficar mais atento ainda, porque aí esse impulso, né, ele ter força para atentar contra a própria vida, a gente corre riscos, né, e não são pequenos. Então, a gente tem que estar muito, muito, muito atento, né? Responsabilidade, né, Andréa? Exato, exato. Né? Então, assim, a gente fala para não assim, não se assustar, né? No sentido assim, vamos lá, vamos tratar, Sim. mas isso não significa que a gente não tenha que ter responsabilidade, né? E saber que tem que estar com todo mundo atento. Isso é uma outra coisa também que a gente precisa pensar no consultório quando a gente atende com florais. Se um paciente vem para a gente e tá com algum comportamento que a gente está meio preocupado, um comportamento de risco, a gente precisa ter um telefone de um familiar. Tá? Então, assim, com muito cuidado, com muita, né, olha, quem te acompanha, né, se você precisar de alguma ajuda, para quem você pode ligar, etc. E é importante a gente ter aí um telefone extra, porque as coisas não são muito, para não correr nenhum risco desnecessário, né? Sim, não, o que a Andrea está trazendo é super importante, né? Você ter dividir essa responsabilidade, né? Tecnicamente falando, a gente deve ter outros profissionais da área. Então, assim, um terapeuta tem que ter humildade de dizer, olha, eu tenho um limite, né? Eu estou vendo o paciente uma vez, e que ele venha 2 vezes por semana no meu consultório, o que é difícil às vezes, né? Por questões práticas, por questões financeiras e tal. Mas, sei lá, que ele venha 2 vezes. Mas eu estou 2 horas da semana com ele. E as outras tantas horas na semana, o que essa pessoa pode fazer? E aí, né, esse caso que a Lu trouxe, que é uma mãe que deixa para cuidar de um filho, deixa a vida, abandona certas coisas para estar lá. Que bom, mas também não tem que ficar só nela, porque senão a vida dela vai parar e essa pessoa não vai sozinha, ela também não consegue lutar. Então, precisa entrar outros profissionais, né, multidisciplinar, realmente. E olha também o desafio e olha também o da responsabilidade. E muitas vezes eu fico com a impressão de que a depressão ela é contagiosa, né? Então, daqui a pouco essa mãe também está deprimida, porque aquilo vai contaminando de uma tal maneira e vai minando a energia que daqui a pouco ela se desconecta da vida também, né? Deixa de fazer sentido para ela. Né? Olha, faz sentido o que você está falando, porque essas doenças psíquicas, a gente, né, todo mundo já ouviu falar do inconsciente, né? Então, elas invadem o inconsciente alheio, tá? Não é à toa que quando eu estou com um paciente muito intenso, seja um paciente psiquiátrico, né? Alguém que atravessa o rio da razão, ou paciente muito deprimido, em geral, eu procuro atendê-lo como o último de uma série. Tá? Final da manhã, final da tarde, porque eu não quero ter outra pessoa. Eu quero poder sair para digerir e me desinvadir, porque a gente é invadido emocionalmente, inconscientemente. Tá? E faz parte do nosso ofício. Tá? Emprestar o corpo para sensações alheias, para sensações dos outros. Isso é parte do nosso ofício. Mas isso tem que ser feito de uma forma com muita propriedade. E sempre consciência, né? A ciência. E a gente tem que fazer na medida certa, senão a gente sai sequelado também. Tá? A gente fica doente também. Né? Então, essa humildade e uma coisa que eu acho que todo terapeuta deveria ter é uma rede de apoio, né? Como a Andrea coloca, você tem que ter psiquiatra, você tem que ter psicólogos, profissionais da área psi ali junto, tá?
você poder conversar, né? Ter alguém que você possa trocar profissionalmente, tecnicamente, fazer isso com toda a responsabilidade da confidência, né? Assim, tem que ser confidencial esses assuntos de terapeuta, né? De pacientes. Então, com todo, você não vai mandar em rede social, entendeu? Informações. Tem um paciente que está péssimo, está deprimido. Você não, né? Então, assim, as pessoas têm que ter bom senso e responsabilidade, porque, inclusive, você responde, né, por aquela pessoa que está indo lá no teu consultório. Você tem que ter essa responsabilidade e maturidade. Então, essa rede de apoio é fundamental. Então, assim, o tripé que a gente fala ter lugar para fazer supervisão, continuar estudando e, de preferência, se você puder estar em atendimento enquanto você é terapeuta, é muito importante. Para você ver um pouquinho do outro lado da moeda, o que significa ter. E escolha um bom terapeuta, tá? Não vai escolher só pelo preço. Baratinho, né? Tem que escolher alguém que você respeite profissionalmente, tanto para fazer a supervisão quanto para ser o seu próprio terapeuta. Importante. Eu fiquei com aquela imagem, né? Em caso de despressurização, né? Você põe a máscara em você primeiro antes de socorrer o paciente. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a gente mesmo, porque é o que você falou, Zeca, a gente está emprestando, sim, né? A gente está se disponibilizando psiquicamente e a gente precisa ter esses cuidados mesmo, né? Você acabou de dar uma dica legal de deixar talvez o paciente para o final do dia, mas ter essa atenção, ter a sua própria terapia, né? As pessoas com as quais você troca aqui, isso é fundamental. Fundamental. Eu acho que 2 perguntas. Não sei, a Bruna está acompanhando melhor do que eu. Espera aí que eu vou ver. Uma que ficou lá em cima. A primeira, da Elizabeth, a Andrea já pegou, falando a gente já sobre... tinha falado. Já tinha falado. E depois teve um comentário, né, de uma terapeuta também. E tem aqui uma outra da Elizabeth também, nas questões de gênero tão delicadas, nessa fase de transição, se vocês têm alguma dica floral, alguma dica para o floral também. Olha, assim, eu pensaria bastante o walnut, tá? E assim, lembra que é um processo, tá? Mesmo que seja, vamos supor, que venha se confirmar 3 anos depois, que é uma mudança uma questão de mudança de gênero, de a pessoa se identificar com um gênero diferente do que ela veio do biológico. Então, é uma transição. É um processo. Mesmo que venha alguém com muita certeza do que ela sente, ela precisa também passar por um processo de pensar. E aí você vai auxiliá-la nesse processo. Tá? Então, o walnut é muito interessante nisso. Escleranthus, se você achar que é né, escolher entre A e B, mas assim, e não reduzir. Gente, porque eu fui no tempo, eu tenho uma amiga que trabalha questões de gênero, tá, no consultório dela, e ela foi dar uma palestra para gente muito, assim, eram todos profissionais da área, gente pós-graduada. E eu fiquei chocado com as perguntas muito básicas que as pessoas faziam. Tá? Ela falando de uma forma tão poética sobre um caso tinha nascido menina, mas não se identificava no corpo de menina. E as pessoas voltavam na coisa da menina, e a menina ela já não tinha mais menina para discutir. E profissionais. Então, as pessoas, às vezes, eu vejo elas muito presas. Então, primeira coisa, abre e ouve o que aquela pessoa vai te contar, que talvez você nunca parou para pensar, porque ela vive algo que você nunca, talvez, tenha pensado que existiam questões. Então, assim, essa é uma das coisas mais maravilhosas do consultório, que é poder viver questões que os outros trazem para você de bandeja, e você pode ter a grandeza de escutar com respeito,
né? A delicadeza de fazer as perguntas certas e tirar todas as tuas dúvidas. Não tenha vergonha de tirar dúvidas, desde que você seja sincero, não seja intrusivo, né? No timing certo e da forma adequada, você pode perguntar o que você quiser para o teu paciente, né? Porque Então, eu assim, acho que, às vezes, as perguntas que a gente faz ajudam, inclusive, a eles a pensarem nessas questões, né? Eu concordo com você totalmente. Não tem pergunta errada. Tem jeito errado de perguntar, né? Não tem jeito, né? Assim, tem um modo, tem o time, tem a coisa. E uma vez que se estabelece uma comunicação, né, entre você e um paciente, né, que foi o que a gente chama de criar vínculos, a partir do momento que tem essa confiança está estabelecida, o paciente sabe que ele pode confiar, é uma delícia, gente. É uma delícia estar com outra pessoa. Eu gosto de estar com gente, né? Então, isso, né, é um pré-requisito básico. Quem escolhe essa profissão tem que gostar de gente, né? Não vá me. Não, não vai dizer que você não gosta de gente. Vai ser veterinário. Vai fazer outra coisa, vai ser engenheiro. Mas se você escolhe ser né, da área das terapias, né, ser da área psi, então você precisa gostar, é pré-requisito básico. A não ser que você vire pesquisador, né? Aí é outra coisa, mas se você vai atender consultório, clínica, você tem que gostar de gente e queira ouvir. E lembra essa imagem da escultura? A escultura mais maravilhosa, vocês viram? Ninguém colocou um pedaço de nada ali. Só foi retirando. Foi retirando. E aí, esse é o trabalho que se faz no consultório. Temos mais perguntas. Tem uma pergunta no chat que eu fiquei vendo aqui agora, né? Que é do Todd, né? Que é o transtorno opositor desafiador. É interessante, eu fiquei pensando um pouquinho naquilo que o Zeca falou no começo, né? Que talvez com criança, esse fechamento do diagnóstico não seja a melhor saída, né? Eu acho que, como qualquer questão com a criança, a gente tem que entender muito bem o que o que está acontecendo, né? Não tem casos muito específicos, não sei, tem algum transtorno muito específico, né? Mas um transtorno opositor desafiador, eu fico pensando assim, o quanto que tem a ver com uma série de questões, né? Com essa base que o Zeca falou, né? Não sei, o que você acha, Zeca? Olha, acho que está bem, assim, a atualização está bem boa, né? Porque, assim, é exatamente isso que eu acho. Quando tem algum transtorno de ordem genética, é uma coisa. Quando tem transtornos de ordens comportamentais, você tem sempre que pensar no contexto. Aquilo vem de algum lugar. Tá? Uma criança é sempre reflexo de um meio. De novo, cuidado com o julgamento do meio de onde ela veio. Porque, primeiro que a gente não é juiz, né? Eu estou lá para... E se um pai, uma mãe, se eles estão trazendo, eles estão buscando ajuda. Tá? Se eles foram adequados ou não foram, se foi a experiência daquela criança que não soube, não conseguiu internalizar e vivenciar aquilo da melhor forma, Inês já é morta nesse caso, né? Então, assim, eu tenho diante da minha pessoa ali alguém trazendo uma criança que precisa de ajuda. Então, a partir daí, eu muitas vezes, eu prefiro, às vezes, vem crianças encaminhadas. Eu não atendo muito criança, já atendi há mais tempo, tá? Mas mesmo assim, chega adolescente ou adulto com um diagnóstico. E às vezes o próprio adolescente vem assim, eu sou isso, entendeu? Assim, e ele já fecha aquilo. E ele fechou o quadro. E eu falo, olha, para mim você ainda não é nada. Eu nem te conheço ainda. Vamos lá. Deixa o dia que eu chegar a essa conclusão, a gente vai pensar juntos, né? Deixa eu me apresentar, se apresenta também, a gente vai interagir para descobrir o que tem ali, tá? O diagnóstico, às vezes, ele pode ser muito limitante. E a história de fechar diagnóstico de criança, não estou dizendo que não se possa fazer, né, dependendo do caso, se deve fazer. Mas o cuidado também de não se engessar naquilo que foi dito. TDAH é o clássico, não sei o quê, e aí pronto, fechou, autismo leve, fechou, e assim, e às vezes você está diante de uma pessoa que pode ir além.
E então individualizar aquela pessoa, tratar a necessidade e dar a maternagem e a paternagem que é possível dentro de um consultório, e isso talvez faça a modificação da vida. Eu já vi gente com quadros, assim, tem que tomar cuidado quando falo isso, mas assim, quadros psicóticos, quadros sérios. Então, um psicótico não vai deixar de ser psicótico, tá? Uma vez psicótico é assim, é uma estrutura psíquica, é uma estrutura, é o modo como está aquela mente. Só que a estrutura, ela pode, eu posso ter uma estrutura de uma casa de um andar, e de repente eu descubro que eu posso colocar uma outra andar, posso, desde que eu tenha estrutura para que sustente o peso suficiente da... Então, às vezes, você tem um psicótico que, se ele vai se conhecendo, ele consegue dar conta da vida de uma forma muito mais autônoma. E é o melhor dele. E o que a gente pretende é sempre o melhor do possível daquela pessoa, né? Então, voltando à questão do cuidado com os diagnósticos, não estou negando eles de forma alguma, né? E a importância deles. O cuidado é não se engessar. Eu acho que muitas vezes os diagnósticos atendem mais a questão dos psiquiatras, os planos de saúde, etc. Eu acho que nós da EPSI não tem tanta... É mais por uma questão de formalismo do que, de fato, para a gente, eu acho que é sempre o indivíduo, né? Sim, sim, concordo. E assim, é por isso, tem importância técnica, tem importância legal, isso pode modificar muito, isso pode facilitar a vida de uma criança na escola. Então, assim, então você vai sempre fazer essas considerações, né? Então, bom senso, gente, bom senso ajuda bastante no processo. Bruna, tem pergunta? Acho que tem uma pergunta ou duas perguntas. Aí eu acho que a gente teria que começar a pensar em encerrar esse papo delicioso. Só porque está interessante, se fosse chato, estaria devagar, né, o tempo. Ainda era 8h10, né? A Bárbara mandou aqui uma pergunta em relação ao Heather, né, para eles, né, que em alguns casos, não todos, de depressão, o que vocês achariam? Porque ela pensou numa frase do Lacan, né, depressão é uma covardia moral. Será que em alguns casos há uma preocupação excessiva consigo mesmo? E por isso ela pergunta do Heather. Olha, eu acho o Heather excelente para muita gente que vive em si mesmada, porque tem gente que dá para sentir que muitos quadros psíquicos a pessoa sente um certo prazer na doença. Então, existe isso. Concordo com o Heather ser usado para alguns casos. Você vai ver gente que às vezes sai, a primeira coisa que ela vai falar numa roda de pessoas é assim: nossa, você não sabe a depressão que eu sinto. Você não sabe o quanto eu sofro. E ela sofre mesmo, tá? Eu não estou negando. Então, mas aí tem quase um prazer de falar. Tem aquele deprimido que vai esconder, né? Que é o agreement, né? Ele tá enroscado lá no negócio, mas ele é a fachada, tá? Então, sim, em muitos casos, sim, você vai usar o Heather, faz muito sentido. E tem uma pergunta, como vocês pensam, da Kátia, como vocês pensam sobre a melhora do paciente da depressão levá-lo a uma nova tentativa de suicídio? Se a estrutura, tem gente que tem, assim, tem gente que tem histórico de suicídio, tá? Eu vou contar essa história com autorização da uma paciente há muitos anos atrás. Faz muitos anos, tá, gente, essa história. Mas é o seguinte: a paciente que tenta suicídio com remédios. E para tomar os remédios, ela toma leite. Ela coloca leite no copo. E ela me conta, eu coloquei leite que era para não fazer mal para o estômago, né? Então, assim, vocês conseguem entender o paradoxo disso? Tá? Porque, assim, quando ela me fala que ela tomou um monte de remédio, ela está falando do desespero dela.
quando ela fala tomar leite, que é o alimento mais materno, mais infantil que existe, né? Ela só falou assim, eu esquentei o leite para ficar quentinho. Ela não falou isso, né? Mas assim, esse é o paradoxo que a gente está falando sobre o suicídio. Então, tem as pessoas que são recorrentes nessas tentativas, tá? Uma coisa que eu vi mais uma vez, e eu assim presto atenção, é o seguinte: o suicídio de verdade é uma coisa relativamente fácil de se fazer. É horrível pensar isso, mas suicidar-se é relativamente fácil, gente, tá? Então, quando alguém está em tentativas, eu não estou dizendo para não prestar atenção e a seriedade de um caso. Tirar a importância, né? Não tirar a importância. Não tirar a importância, né? Porque se alguém está tentando, né, a própria vida, então assim a gente tem que se mobilizar com muita vontade, voracidade ali para sustentar aquela vida, tá? Mas os casos de recorrência, eles são comuns, tá? Às vezes é uma falha na estrutura daquela pessoa. Ela afunda em algum lugar. Mas se ela é capaz de fazer essas descidas e ela foi capaz de fazer a subida, então eu já sei que potencialmente ela tem capacidade de subir. Tá? Então, tem que ser muito pontual, tem que se prestar muita atenção, né? Porque em geral tem padrão. Aquela pessoa vai deprimindo, ela vai se dissociando, vão acontecendo coisas, ela vai dando sinais. E a gente tem que ir à prática e à leitura sobre esses casos, que a gente vai ter que tentar entender isso melhor. Mas tem padrão. Em geral, tem padrão. E aí a gente começa tem o padrão que você vai ler sobre, e depois tem o indivíduo. Você vai conhecendo. E ele vai dando sinais. Isso responde? Espero. Acho que responde, sim. É um assunto tão denso que depois que a gente fala... É muito denso, o Zeca. E assim, conforme você fala, dá a impressão aquilo. Parece que a gente vai ficando com mais dúvidas do que com certezas. Porque, de novo, não é só tratar uma pessoa que está com depressão, né? Pode ter diferentes origens. Aí você pensa, não dá para tratar só dele, tem que tratar também do contexto, porque às vezes o contexto todo é doentio. Então, você fica insistindo em tratar uma pessoa só e o contexto está doente. Então, e aí começa, né, a ficar mais... Vai ampliando, né? Mas, gente, olha, uma coisa que, assim, a gente vai ficando velho e vai lembrando dos professores da gente lá atrás, né? Eu lembro de ouvir professores falando sobre coisas, assim, isso há muitos anos, né? Sobre esses casos, sei lá, falar de depressão, falar de suicídio e tal, né? E eu lembrava, um dia eu quero ser que nem essa pessoa está falando, porque aí eu vou saber. E eu quero dizer para vocês que, diante de pacientes e pacientes complexos e difíceis, a sensação é que eu estou ali pela primeira vez. Uhum. E isto é saudável. Uhum. Isso é bom. É mais perigoso quando chega alguém, eu tô de sabichão, tipo, já entendi tudo. Assim, não. Esse olhar, a humildade, você assim, chega alguém que traz um caso como esse que a gente acabou de falar, e você ter a sensibilidade. E estar ali naquela frequência para entender que a gente não entende, que eu vou ter que sair dali para poder discutir com alguém, pensar. Às vezes vou ter que ser rápido. Já tive paciente de chegar e eu ter que mandar para o psiquiatra, assim, eu ligar, né? Tem outro paciente na espera e eu falo, olha, segura aí que eu vou primeiro resolver um problema bem sério, depois a gente te atendo. Peraí, calma, né? Muita calma nessa hora. Mas assim, é muito importante isso. Assim, não existe a resposta, tá, gente? A gente não sabe. E tem uma coisa, né, Zeca? A gente começou falando sobre esse momento, né? O quanto para a gente ser jovem foi de um jeito, hoje a juventude a gente vai ter que olhar de outro jeito. Isso significa que não foram só eles que mudaram, os jovens ou adolescentes. Todo mundo vai ter que mudar junto.
né? Para a gente poder, todo mundo se encaixar e se manter nessa rede que é a humanidade, né? Sim. E os terapeutas a mesma coisa, né? Se isso está chegando no consultório, pronto, isso já mudou vocês também, né? Já Sim. mudou o profissional, isso já exige dele uma mudança, né? Para encarar essa pessoa de uma outra maneira e de buscar informações, o conhecimento, para que a gente possa acolher todo mundo, entender e ser o melhor instrumento possível para ajudar aquela criatura, né? Então ninguém muda sozinho, a gente todo mundo está conectado. Então a mudança tem que ser geral mesmo, né? O desafio é de todo mundo, é isso, né? Não é só dos jovens, eles estão mostrando para a gente talvez um outro caminho, outro entendimento que a gente tenha que ter daqui para frente, né? Em função de um outro contexto muito diferente daquele que a gente viveu alguns anos atrás, é pouca coisa. Faz pouco tempo, é por isso que a gente lembra, né? Eu tenho que refrescar um pouquinho a memória aqui. Bruna, não sei se a gente está deixando alguém sem resposta. Foi? Acho que a maioria dentro do tema foi contemplada, né? Vamos dizer assim, por causa do tempo, né? Como você falou. Mas é bom porque os questionamentos sempre vão ter, né? Eles ficam, né? E isso é parte dessa troca, né? O que vai reverberar daqui em diante, né? Eu tenho certeza que a André e o Zeca também estão aí dispostos, né? A sempre continuar trocando com a gente, ajudar quem for preciso também. Então tá bom. Então eu acho que a gente tem que encerrar, né? Eu vou agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, a participação de todo mundo, quando vocês trazem as reflexões ou trazem as questões, também ajuda a gente né, a ir temperando todas essas questões. Então, muito obrigada por todos vocês, muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Zeca, pela aula, escreveram aqui no chat, excelente aula, e realmente foi um momento de muito aprendizado para todo mundo, né? E a gente costuma falar que aqui na Healing, eu acho que o papel da Healing e a pergunta que a gente faz o tempo todo é o que a gente pode fazer para fazer desse mundo um lugar melhor para viver, né? Então, dentro da nossa comunidade, o que a gente pode fazer, né, para transformar esse mundo num lugar melhor para viver? E eu não tenho dúvida de que essa 1h30 que a gente passou junto, eu acho que trouxe bastante... trouxe ingredientes para que a gente possa trabalhar melhor. A humanidade, que é uma coisa linda, maravilhosa, né? Realmente é uma coisa linda, e como que a gente pode trabalhar melhor com ela para levar o mundo para o lugar onde a gente acha que é o mais gostoso, o mais iluminado, né? Tá bom? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa para encerrar, Zé e Andréia. Eu quero, agradecer o convite e quero agradecer o ping-pong com a Andréia. Uma delícia, Andréia. É tão bom quando você vai respondendo, eu vou pensando, e vice-versa. Então, muito obrigado, viu, sempre bom. Nossas parcerias também são antigas, né, Andréia? São. Gente, Zeca, para mim, posso ficar aqui horas falando, acho que também aprendo bastante, adoro. Obrigada, Lu, pelo convite, obrigada pelas perguntas também, que eu acho que ajuda a gente a pensar, refletir, tudo. Adorei, obrigada. Então tá bom, obrigada. Boa noite, então, para todo mundo. Boa noite. E bom descanso e boas reflexões.